Olá, doutores, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Bom, hoje a gente vai falar especificamente dos atos processuais. Os atos processuais, eles estão dispostos lá no artigo 188 e seguintes do CPC, tá bom? Não se esqueçam do VADMECum, nosso fiel companheiro, tá bom? Ele será muito importante para acompanhamento das nossas aulas. Então lá, já que nós vamos falar de atos processuais, a gente precisa pensar o que é um ato processual. Se eu pedisse para você agora, defina o que é um ato processual. Processo você já sabe, nós já estudamos. Processo é uma série ordenada de atos processuais. Agora a gente precisa saber o que são esses atos processuais. Aí eu traria de uma forma muito singela para os senhores que os atos processuais nada mais são do que atos no decorrer do processo que podem criar, modificar ou extinguir direitos dentro do curso desse processo, tá bom? Olha lá o que diz o artigo 188 do CPC pra gente. Os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade processual. Bom, então nós temos o seguinte: os atos processuais, via de regra, eles não seguem uma regra específica, a não salvo quando a lei determine. Por exemplo, eu fiquei sabendo que um professor ingressou com uma ação por danos morais em face da minha pessoa. Aí eu sei o seguinte: olha, eu sei qual é a competência territorial, sei qual fórum ele distribuiu essa ação. Eu chego lá no fórum com o meu documento de identificação e digo o seguinte: olha, eu sei que tem uma ação, eu quero ver se tem algum processo contra mim. O cartorário ele vai lá, vai pedir meu documento de identificação, ele faz uma pesquisa e descobre que realmente tem uma ação distribuída em face da minha pessoa. Ele pega e diz o seguinte: olha, a senhora quer tomar ciência? Se eu disser sim, quero tomar ciência, eu serei considerada para todos os efeitos como citada. Ou seja, eu já tomei ciência, cumpriu a finalidade desse ato processual, certo? Sim. Mas em algum momento o CPC diz que a citação será feita no balcão, que a pessoa tem que ir até o balcão do fórum e identificar que tem um processo em face dela? Não. Só que, embora haja forma determinada na lei, não é? Regra geral para citações. Regra geral é a citação por correio com AR, com um aviso de recebimento. Ou, não é, para algumas situações específicas, através do oficial de justiça. Entretanto, nesse caso em específico, embora eu tenha agido de forma diferente da lei, o que importa é que cumpriu a finalidade. Afinal, a gente até vai falar de citação, mas a citação não serve para dar ciência a outra pessoa de que existe uma ação. Se serve para dar essa ciência, eu tomei ciência, então cumpriu a finalidade. É isso que traz o 189 para a gente. Olha lá, os atos processuais são públicos, todavia os que tramitam em segredos de justiça. Desculpa, é o 188. Que fala dos atos processuais. Olha lá, os atos processuais e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válidos, olha o nosso exemplo da citação, os realizados de outro modo que lhe preencham a finalidade essencial. Ou seja, a citação não tem por finalidade me dar ciência? Sim. Se eu tomei essa ciência através do balcão, não é? Através de eu chegar no balcão do fórum e dizer: olha, eu sei que tem um processo contra mim, ou procura se tem um processo em face da minha pessoa,
cartorário diz, olha, tem, a senhora quer tomar ciência? A partir do momento que eu disse sim, eu quero tomar ciência, esse ato foi feito, embora tenha sido feito de outra forma, ele, primeiro, não me gerou prejuízo nenhum, e outro, ele preencheu a finalidade essencial, ou seja, a ideia era ter ciência, eu passo a ter ciência, certinho? Olha lá, então, esses atos processuais, eles podem ser divididos em, tô aqui dando uma pescadinha na minha cola, esses atos processuais, eles podem ser divididos em atos das partes, atos do juiz e dos auxiliares da justiça. Então vamos lá. Então nós temos atos que podem ser das partes, atos que podem ser do juiz e atos que podem ser dos auxiliares da justiça. Lembra, nós falamos dessas figuras, não é? Falamos de quem são as partes, de quem são os magistrados, né? E de quem são os auxiliares da justiça. Então, os atos das partes, vamos lá. Quais são os atos das partes? Atos das partes estão lá dispostos no artigo 200, na seção 3, artigo 200 do CPC. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. Bom, nós temos então os atos da parte, que podem ser atos da própria parte, não é? Ou do seu procurador. Porque, na verdade, lembra que a gente já falou do procurador das partes também? O procurador é aquela pessoa que tem a capacidade postulatória, é aquela pessoa que estará ingressando para zelar pelos direitos dessa parte. Nesse caso, nós temos aí a figura do advogado ou do defensor público. Então, esse defensor público ou esse advogado, ele vai lá e toma alguns atos e faz alguns atos em nome do seu cliente. Esses seriam atos das partes, tá bom? Um ato praticado pela própria parte, a oitiva da parte, o juiz, na verdade, chama essa parte para ser ouvida, não é? É um ato do juiz em conjunto com a parte, certinho? Aí nós temos os atos do juiz. Quais são os atos do juiz? Nós temos como ato do juiz, lá no artigo 203, olha lá, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Vamos falar de cada um deles? Primeiro, o que são as sentenças? O que são sentenças? As sentenças nada mais são do que atos decisórios que colocam fim ao processo. Então, as sentenças são atos decisórios que colocam fim ao processo, que deveriam extinguir o processo. Aí você pode pensar assim, mas olha, eu não posso recorrer? Se eu recorrer, não vai ter fim ao processo. Sim, se você recorrer, o processo vai continuar em andamento. Entretanto, o que é importante a gente saber é que, caso a parte não opte por não recorrer e aquela sentença transitar em julgado, esse processo não vai ter mais nenhum andamento, a não ser ir por arquivo. Então, por isso que as sentenças são chamadas de atos do magistrado que colocam fim ao processo, tá bom? E aí, nós temos os despachos, não é? E o que são os despachos? Os despachos nada mais são do que determinações do magistrado. Olha lá, o artigo 203, ele traz pra gente lá no seu parágrafo 3º, artigo 203 do CPC, parágrafo 3º. Os despachos
são todos os demais pronunciamentos praticados pelo juiz no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Eita, mas como assim todos os outros atos? Então vamos ler o artigo 203 inteirinho? Olha, nós já só tínhamos lido o caput. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Olha, é o parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, olha aí o que é a sentença. A sentença é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, na verdade, os artigos 485 e 487, eles se referem à extinção do processo com ou sem julgamento de mérito, tá bom? Então, olha, lembra que eu falei que ele põe a fim à fase de conhecimento ou de execução, a sentença? Vamos ler de novo com calma o parágrafo 1º do 203. Olha, sentença, então, é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 ou no 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, que é a nossa fase que a gente está estudando, o processo de conhecimento, bem como extingue a execução. Então, aí nós temos a definição de sentença. Aí o parágrafo 2º do artigo 203. São despachos. Pelo amor de Deus, não vai confundir esse despacho. São despachos todos os demais. Ai, desculpa, pulei aí, olha. Decisão interlocutória. Parágrafo 2º, desculpa. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Ai, caraca. Bom, então, a decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória, mas que não coloque fim no processo de conhecimento e tampouco coloque fim no cumprimento da execução, no cumprimento da sentença. Então, são decisões no decorrer do processo, mas decisões que elas, óbvio que vão interferir no processo, no andamento processual, mas elas não extinguirão o processo de conhecimento, tampouco a execução, certo? Então vamos pensar num exemplo de despacho. A parte faz um pedido de que seja feita uma juntada de documentos novos. Posso pedir juntada de documentos novos? Sim, eu posso pedir a qualquer tempo a juntada de documentos novos. Se o juiz indeferir a minha juntada de documentos novos, essa decisão ela será nada mais, nada menos do que uma decisão interlocutória. Certinho? Olha lá. Agora sim, o parágrafo 3º, que vai falar dos despachos, que vai trazer pra gente a definição do que é um despacho. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Como assim? Todos os atos praticados pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte? A parte pode fazer algum pedido e mais. O juiz pode ir lá e de ofício e dar uma ordem, não é? Dar essa decisão que também não coloca fim à fase de conhecimento, não é? Tô gravando aqui, vocês viram que eu dei uma travada, apareceu uma ligação aqui na frente, tampou os meus números que eu tô gravando pelo celular. Bom, voltando. Então, esses despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou requerimento da parte. O juiz pode tomar decisões de ofício.
Olha, uma situação que é muito comum, que é um simples despacho do juiz. O juiz manda publicar uma decisão no Diário Oficial. Isso nada mais é do que um simples despacho, certinho? Aí nós temos então atos do juiz, que nós falamos desses atos do juiz. Depois, não é? Eu quero que vocês leiam com calma, até para a gente não ficar aqui, aquilo que eu sempre digo em sala de aula, para nós não ficarmos lendo artigos, não é? A gente faz, eu peço para que depois vocês leiam todos esses artigos. E aí, já que a gente está falando de atos do juiz, a gente precisa pensar aí nesse juiz como um magistrado no sentido lato sensu, no sentido amplo. Por quê? Porque nós precisamos pensar que os desembargadores, não é, aqueles que estão lá numa instância superior, eles também decidem, eles também têm atos. E as decisões desses desembargadores, eu sei que todos vocês já sabem, mas não custa nada nós lembrarmos que são os acórdãos, tá bom? E o artigo 204 traz pra gente a definição do que é o acórdão. Olha lá, artigo 204 do CPC. Acórdão é o pronunciamento colegiado proferido pelos tribunais, ou seja, esses acórdãos nada mais são do que decisões colegiadas. O que é uma decisão colegiada? Decisão de um órgão colegiado, órgão que é composto por mais de uma pessoa, por isso esse colegiado, certinho? Então, para nós lembrarmos, embora o artigo 203 traga para gente que os atos do juiz, eles são sentença, decisão interlocutória e despacho, nós também precisamos lembrar do acórdão, que é uma decisão do órgão colegiado, ou seja, do tribunal, de uma determinada turma, ok? Mas também é um ato decisório, certinho? Olha, e aí, continuando falando a respeito dos atos, nós ainda temos os atos dos auxiliares da justiça. Quem são os auxiliares da justiça? E olha, a gente tem uma infinidade de auxiliares da justiça. Dentre eles, nós temos o escrevente, o cartorário, o oficial de justiça, o perito e todos os peritos, na verdade, né? Porque nós temos peritos contábeis, nós temos peritos médicos, nós temos peritos psiquiátricos, psicológicos. Dentro dos médicos a gente tem psiquiátrico, ortopédico, enfim, nós temos vários peritos. Quaisquer atos desses peritos serão considerados, serão classificados, na verdade, como atos dos auxiliares da justiça, tá bom? Então, de repente, olha, teve uma divergência no cálculo das partes no momento do cumprimento da sentença. O autor apresenta um valor, o réu apresenta um outro valor, não é? Pensa que está lá no cumprimento de sentença, então nós teremos o exequente e o executado. O exequente apresenta um determinado valor, o executado apresenta um outro, o valor é muito divergente entre si. Logo, o magistrado vai encaminhar para o perito contábil. Aí esse perito contábil, ele vai lá e faz, né, apura qual é o valor real do débito, certo? Enfim, isso pode ser também uma designação de uma perícia de exame de DNA para se comprovar a paternidade. Também é um ato. Aí o perito vai, não é? Vai ser agendado o exame, é feito esse exame, o resultado do exame vai ser remetido aos autos. Esse também é um ato das partes. Uma outra situação, quando o juiz pede para que os autos sejam remetidos com vistas ao Ministério Público. Quando o cartorário vai lá e encaminha esses autos para o Ministério Público, também é um ato da parte, um ato desse cartorário. Certinho? Olha lá. Em relação, ainda falando dos atos processuais,
nós temos alguns atos, eles podem ser atos eletrônicos, não é? Totalmente eletrônicos, e nós temos atos processuais que podem ser parcialmente eletrônicos, tá bom? Aí, nós temos lá no artigo 193 e seguintes, a seção 2, não é? Da prática eletrônica de atos processuais. Olha o que nos traz o artigo 193. Os atos processuais podem ser totalmente ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. O disposto nessa seção aplica-se no que for cabível à prática dos atos notariais e de registro. Enfim, a gente sabe, todos vocês sabem que o processo é eletrônico, né? A maioria dos processos eletrônicos. Mas a maioria dos processos são eletrônicos, né? Mas a gente precisa lembrar que os processos físicos, que eram físicos, eles continuam em andamento. Então, esses processos, eles terão atos parcialmente físicos e parcialmente digitais. Por quê? Porque, olha, nós teremos a juntada de petição pelo advogado. O advogado vai lá e junta uma petição. Vai ter que ser essa juntada, vai ter que ser física. Só que quando o magistrado ele vai dar um despacho nesse processo físico, o que nós temos? O despacho nesse processo físico, ele vai ser juntado aos autos de forma física, mas quando nós entrarmos no andamento processual, nós não teremos a íntegra como nós temos dos processos eletrônicos, mas o despacho a gente consegue acompanhar pelo andamento processual, consultando o site do Tribunal de Justiça. Então essa é uma das formas de se praticar atos parcialmente eletrônicos, tá bom? Parcialmente digitais, certinho? Bom, então, dando continuidade, esses atos, então, eles podem ser parcialmente eletrônicos ou totalmente eletrônicos, certinho? Né? Quando eu vou e faço minha manifestação lá no processo eletrônico, vai ser tudo eletrônico, não temos problemas nenhum. Em outros casos, nós poderemos, nos casos, por exemplo, de processo físico, ter atos que são parcialmente eletrônicos. E uma outra situação, por enquanto, não é? O TJ aqui de São Paulo, e sinceramente eu desconheço das outras regiões, né? Vamos imaginar o seguinte, eu só consigo juntar arquivos em PDF, tá? E mais, nos meus autos, eu quero juntar um áudio, eu quero juntar um MP3, ou eu quero juntar um vídeo, quero juntar um MP4. Como é que eu faço isso? Eu salvo tudo, eu salvo a mídia, né? Normalmente os cartórios, você pode até levar no pendrive, mas o cartorário, ele prefere que você leve, eles até pedem para que você leve num CD, mas se você levar no pendrive, ele vai aceitar. É que ele entende que para ele é mais fácil para identificar, para guardar, enfim. Aí eu tenho que fazer uma peticionar nesse processo eletrônico dizendo que eu estou juntando ou o MP3, não é, que é o áudio, ou o MP4, que é o vídeo, que eu estou juntando no cartório. Aí eu levo essa mídia até o cartório, levo esse CD, levo esse pendrive, enfim, levo esse cartão de memória, e eles vão me dar lá no cartório, eles vão me dar um recibo, né, vão certificar de que eu entreguei tudo isso. Aí eu faço essa juntada no processo, eu junto pedindo
para que seja acolhido, e junto também esse recibo. Afinal, eu preciso comprovar para o magistrado que eu fiz a juntada desses arquivos, seja em MP3, seja em MP4, certinho? Uma outra situação, quando eu faço a juntada desses arquivos, eu tenho que fazer uma cópia para cada uma das partes. Vamos pensar que é uma ação que envolva maus tratos a um menor. Então eu tenho que ter uma parte, eu vou até usar esse exemplo, que é um exemplo que eu tenho no processo lá do escritório. A mãe maltrata o filho, agride com violência física e verbal, o filhinho de 4 anos. Depois esse filhinho ficou com o pai estava pleiteando a guarda definitiva. Então a gente fez lá a juntada dos vídeos, não é? Do menino dizendo que é a mãe que bate, mostrando os machucados, mostrando os dodóis e dizendo que foi a mamãe que fez aquilo. Então a gente juntou tudo isso, não é? E nesse caso, quantas cópias eu juntei? Juntei uma cópia para o juízo, para o magistrado analisar. Juntei uma outra cópia que fica disponível para o advogado da genitora. E uma cópia para quem? Para o fiscal da lei, para o Ministério Público. Lembra que as ações que envolvam incapazes, o Ministério Público vai trabalhar, como fiscal da lei, ele vai ficar de olho em tudo que está acontecendo. Então, nesse caso específico, eu preciso de 3 partes. Vamos imaginar que é a avó que está querendo a guarda desse menino, dessa criança, e os pais são divorciados, então vai ter uma cópia para o genitor, uma cópia para a genitora, a cópia do juiz e a cópia do Ministério Público? Sim. Ou qualquer que seja a situação, o que a gente precisa lembrar é que precisa de uma cópia para cada uma das partes, e se o Ministério Público estiver, inclusive o juízo, e se o Ministério Público estiver envolvido, precisa de uma cópia para o Ministério Público também, certinho? Uma outra coisa que a gente precisa lembrar a respeito dos atos processuais. Atos processuais, qual é a regra geral? Ele segue a regra da publicidade, ou seja, os atos processuais eles devem ser públicos. Os atos processuais não serão públicos quando estivesse discutindo qualquer situação de segredo de justiça, ou seja, aquelas situações onde envolva um menor, ou uma situação onde possa expor a pessoa a perigo, ou uma situação onde a pessoa que é envolvida nesse processo possa ser submetida a uma condição vexatória. No caso de ter incapaz, aí acho que não tem a menor dúvida, não é para proteger esse incapaz. No caso de pôr a vida da pessoa em risco, pensa o seguinte, eu e mais uma outra pessoa estamos discutindo pelo um prêmio da Mega Sena, isso, prêmio de 120 milhões. Sabe aquelas discussões assim, mas olha, o fulano foi lá e apostou os números que eu indiquei e eu dei o dinheiro e ele tá com o bilhete. Enfim, vocês já viram em algum momento alguma discussão nesse sentido. Ainda mais nessa sociedade extremamente violenta, não é interessante que as pessoas saibam quem vai ficar com esse dinheiro, quando que a pessoa vai estar na efetiva posse desse dinheiro, quando que a pessoa vai poder efetivamente dispor desse dinheiro, enfim. Por quê? Porque além da própria pessoa correr um risco de, por exemplo, um sequestro, pode acontecer isso com um membro da sua família também. É um exemplo. Uma outra situação, pensa que existe um processo onde a pessoa está pedindo uma indenização por dano moral e material porque essa pessoa foi violentada. Pensa, a pessoa foi violentada, além de tudo ela sofreu uma agressão física, precisou ficar internada uns dias no hospital, teve custas desse hospital e além de tudo, claro, o abalo emocional. Ela vai lá, tá pleiteando essa indenização, né? Já que a gente está falando de processo civil, vamos nos ater só à questão civil, tá? Tá pleiteando essa indenização por danos morais e danos materiais. A pessoa pode pedir o segredo de justiça? Tem fundamento para pedir o segredo de justiça? Poxa vida, claro que tem. Ninguém quer expor, não quer que todos tenham ciência de que essa pessoa sofreu uma violência tão brutal. Certinho?
só para o vídeo não ficar muito pesado, não é? Eu vou só finalizar essa primeira parte aqui. Deixa eu só conferir a minha colinha aqui para ver se eu falei de todos os assuntos com vocês, tá bom? Falamos do que é ato processual, falamos que esses atos processuais podem criar, extinguir e modificar os direitos, sim. Falamos dos atos das partes, do juiz e do magistrado, falamos dos atos da parte do juiz e dos auxiliares, sim. Falamos da possibilidade desses atos serem total ou parcialmente eletrônicos, sim. Falamos também da possibilidade de segredo de justiça, mas que a regra geral é a publicidade. Bom, então, só para o vídeo não ficar muito pesado e nem ficar muito cansativo para vocês, eu vou parar aqui e vou continuar num segundo vídeo que aí eu salvo como parte 2 para vocês, tá bom? Não se esqueçam, nós não estamos lendo artigo por artigo para não ficar muito cansativo, mas vocês terão que fazer essa leitura. Mas pegue a doutrina que vocês estão seguindo. Eu fiz a indicação daquele livro do professor Cássio Scarpinella, tem na biblioteca digital, nossa biblioteca digital da Saraiva. Vai lá e leia a parte relativa a essa matéria, tá bom? E aí depois a gente vai para a nossa SAP para sanarmos todas as dúvidas, tá? Então paramos aqui na nossa parte 1, vou fazer o nosso vídeo parte 2. Até daqui a pouco.